Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Acabei de ver a publicação de André Hernan em relação ao Vitor Hugo. O jogador terá contrato rescindido, Bahia só ganhará algo se bater metas. Não gostei muito dos moldes, Bahia poderia tentar lucrar algo. Cara, é um bom tópico que a gente debater, porque eu concordo que poderia, obviamente, o contrato ser feito de uma melhor maneira, mas aqui para nós, velho, a gente sabe que a operação Vitor Hugo no Bahia não funcionou, né? E é um cara que quer ficar no Atlético. Eu já falei aqui, ele não é uma moeda de troca tão valiosa assim, porque é um jogador de 34 anos, né? Então, assim, o Bahia tentou ali, fez um jogo duro, né? Tentou ali ver se o Atlético cedia alguma coisa, só que, velho, a verdade é que é um jogador que não vale muito, né? Então, é até difícil você cobrar alguma coisa. No final das contas, o Bahia, o fato de o Bahia economizar o salário dele por um ano, por exemplo, por 2 anos, né? Que era o que tinha de contrato ainda, se eu não estou enganado, já vai ser um retorno financeiro interessante para um jogador de 34 anos que aqui estava, né? Vitor Hugo é um jogador que tem um bom salário, né? Vitor Hugo, ele veio na época do futebol europeu, né? Ele estava no futebol turco, ele tinha já uma carreira ali de, digamos assim, de sucesso, porque ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, enfim. Ele tinha uma certa grife quando ele chegou no Bahia, né? Era um cara, já tinha jogado ali na Fiorentina, né? Então ele tinha uma grife, né? Ele sai do Palmeiras em 2020, joga na... ele sai do Palmeiras em 2017, joga na Fiorentina 3 anos, volta para o Palmeiras, depois sai de novo, aí joga 3 anos na Turquia e vem para o Bahia. Depois do Bahia, ele é emprestado para o Panathinaikos da Grécia e volta para o Bahia de novo, né? Até ser emprestado para o Atlético Mineiro. Então, o jogador tem um contrato longo, né? Tem um contrato ainda... tinha um contrato longo, mas que pela idade, né? E pelo que vinha jogando no Bahia, não é um cara que se valorizou muito, né? Não é um cara muito valorizado. Então, eu entendo, eu acho que o Bahia poderia ter feito um jogo um pouquinho mais duro, mas ao mesmo tempo, eu fico com medo do Bahia fazer aquele jogo duro demais, atrás de falar, então não quero, e a gente ficar com uma bomba na mão, né? Não uma bomba no sentido de que é um jogador ruim, mas uma bomba no sentido de que a gente vai ter que pagar um salário de um cara que não vai jogar, né? Porque o mercado dele é um mercado muito limitado atualmente, né? E eu acho que ele só tá indo para o Atlético porque ele foi bem lá e, querendo ou não, abriu esse espaço de permanência, né? Para que ele ficasse lá no Atlético. E ele gosta de BH, ele já jogou no América Mineiro, por exemplo, ele gosta da cidade, né? Ele inclusive, começa a carreira, quando ele desponta na carreira ao ponto de se contratar pelo Palmeiras, ele atuava pelo América Mineiro, né? Então, já é um cara que conhece, digamos assim, a dinâmica, né? E é um cara muito campeão, né, velho? Tem título brasileiro, tem título de Copa do Brasil, tem título de Libertadores, né? Tem título de campeão turco, campeão da Copa da Grécia. Nesse empréstimo agora que ele teve para o Panathinaikos, ele já ganhou a Copa da Grécia pelo Panathinaikos e voltou para o Bahia. Então, acho que tem uma certa grife, mas pela idade, né? O valor de mercado dele, por exemplo, é 750 mil euros. Enfim, de repente, o valor que você venderia ele é o valor que está ali paralelo ao valor que você vai deixar ele pagar de salário, né? Quanto é que o Vitor Hugo ganha? Sei lá, uns 400 mil reais? Estou chutando aqui. Evidentemente, não tem essa informação. Mas vamos supor que uns 400 mil. Pô, a gente está falando de um valor de aproximadamente 6 milhões de reais por ano, né? Então, se ele tinha mais 1 ano e meio de contrato, 2 anos de contrato, ele está falando de uma economia de mais de 6 milhões, né? Ou até o dobro disso. Então, eu entendo a insatisfação. Realmente a gente poderia tentar alguma coisa, ou de repente um empréstimo, alguma coisa, barganhar algum negócio melhor para a gente. Mas no final das contas, o jogador fala assim: ó, eu quero ficar no Atlético, né? Eu não quero voltar. O Atlético fala, eu quero jogador, e o Bahia fica meio que de mãos atadas, assim, enfim. Luiz Teles, é um assunto delicado, assim, ao mesmo tempo que eu entendo o torcedor, mas eu também acho que entendo o clube nesse sentido específico, porque é um cara que não acrescenta muito aqui nesse momento. Velho, e seria dificilmente aproveitado aqui e ainda frearia, né, um desenvolvimento de um atleta como o Luiz Gustavo, né? A gente espera ver desenvolvido para crescer todo de campo. Né, a zaga, né, a defesa ali de uma maneira geral, mas sobretudo os zagueiros, né, a gente está num momento bem completo para eles ali, né, tanto de todo quanto é tipo de perfil. Eu não vejo urgência qualquer, né, nem sequer uma necessidade como prioridade contratação de zagueiros. Então, a vinda ter mais um no elenco, um com salário caro, inclusive, se tem um problema dos jogadores mais velhos aqui, eles geralmente têm um salário maior também, né?
E Vitor Hugo tem uma carreira com a qual ele conseguiu estabelecer esse valor de salário, você torna-se um problema. Você não conseguir aproveitar, não desenvolver seus jogadores e ainda onerar a sua folha de pagamentos, né? Então, dentro disso aí, eu considero um bom molde para o negócio. Poderia ter sido melhor no sentido do Bahia ter conseguido um dinheiro direto, ou ainda o Atlético Mineiro ter algum jogador interessante para o Bahia fazer a negociação. Mas a gente até que falou aqui, né? Os que eram interessantes não eram tão interessantes assim. Seriam peças de composição de elenco, não estariam, de fato, fazendo grande diferença. E o atleta que talvez fosse mais interessante, a diferença de valor direta, né? Talvez a gente falou sobre ele ontem, que seria Rony, a diferença de valor direta é muito grande, sem contar a folha, o salário do jogador, que o Bahia não comporta hoje dentro da sua folha salarial, né? Rony, 1.700.000, que é o que chega em relação à informação de salário dele, com base na imprensa de Minas Gerais, não comporta. Então, no fim das contas, acho um bom negócio. Atrela a situação de metas, o que deixa, por exemplo, uma possibilidade de algum tipo de ganho. Não sei exatamente que ganhos seriam esses, que valores seriam esses, mas para mim o valor maior de todos é você conseguir, de alguma maneira, não fazer com que esse alto salário do atleta onere a folha de pagamento e abra espaço para outras possíveis negociações, né? Ou aumentar um salário de jogadores no conjunto, ou a vinda de um jogador que, né, utilize esse valor aberto para poder entregar um salário mais alto. Então, acho que no final das contas é um bom negócio. É isso. Tá aí, né, a informação do André Hernan. Vitor Hugo e Bahia caminham para uma rescisão contratual, né? Ficar livre assina com o Galo, mas como o Bahia não quer ficar sem compensação, clubes discutem cláusulas de metas que, se atingidas, Bahia receberá um valor. O zagueiro terminou a temporada como vice-artilheiro do time e com moral com o técnico Sampaoli. Então tá aí, né? Vitor Hugo na imagem, a informação do André Hernan. Sério, vice-artilheiro? Foi 4 gols. 4 gols. Da era Sampaoli, né? Da era Sampaoli. Na era Sampaoli, tá. Isso. E ele fez 4 gols, né? 4 gols na era Sampaoli, então terminou como vice-artilheiro. Atrás de... teve Hulk, Dudu e ele, né? Assim, ele e Dudu empatados na era Sampaoli com 4 gols cada um, de acordo com o próprio André Hernan. Hulk com 5 gols foi o artilheiro da era Sampaoli no Atlético. Enfim, eu acho que o fato de nós termos nos livrado do salário do Vitor Hugo é um fator positivo, né? E como o Lula falou, nesse momento a gente tem um jogador, né, que eventualmente não vai também tirar o avanço de Luiz Gustavo, né? Porque o cenário de elenco hoje é esse, né? Eu até já atualizei aqui e já tirei o Vitor Hugo, né? Do nosso cenário. Ronaldo, João Paulo, né? Por enquanto tá aqui, e Denis Júnior no gol. Gilberto é o único lateral direito, portanto a gente precisa obviamente contratar. Do lado direito da defesa, David Duarte, Gabriel Xavier, Marcos Vitor e Fred Lippert. Do lado esquerdo, Ramos Mingo, Canu, Luiz Gustavo, né? Do lado esquerdo da defesa ali no sentido de lateral, né? Teremos aí Luciano Juba, Iago Borducci, Zé Guilherme e Matheus Bahia. Enfim, aí as outras posições. Mas Vitor Hugo estava encaixado aqui, digamos assim, né? Atrás lá ele de Luiz Gustavo. E agora já até limei ali o Vitor Hugo, porque de fato as partes estão caminhando para o negócio. Eu falava aqui e eu acreditava que as coisas iam acontecer, porque, como eu falei, eu cheguei até a cogitar aqui, usei esse termo, na verdade. É um negócio que todo mundo quer que aconteça. O Atlético quer que ele fique, o Vitor Hugo quer ficar e o Bahia quer negociar, né? Eu acho que o Bahia poderia talvez ter negociado ele de maneira um pouquinho melhor, mas, enfim, faz parte, né, velho? Nem toda negociação dá para você sair ganhando, né? Às vezes você tem que abrir mão e assim. Aí você abre mão um pouquinho ali, imaginou talvez que as metas devem ser metas mais acessíveis, né? Para você não ter que ficar ali na agonia e tal. Então, faz parte do processo, também, humilde opinião, tá?